ungido, Yeshua, o príncipe das hostes. Mahaná. Baruch Hashem, Shalom Shalom, eu sou a Morahaya. Vamos continuar nossos estudos de Yeshua, o príncipe das hostes, o príncipe da face. Baruch Hashem, bendito seja Hashem, nosso Deus, que nos deu o Mashiach, Yeshua, Nasri, Yeshua Nazareno, que traz a manifestação de todas as Sefirot em plenitude, para que nós possamos então ter uma referência, uma manifestação da luz como uma impressão, para que ninguém tenha desculpa de que não consegue cumprir a vontade de Hashem. Baruch Hashem. Hoje vamos ver a manifestação de Netzach e Hod. Se o Eterno permitir, vamos ver as duas hoje, através dos milagres de Yeshua. Baruch Hashem. Capítulo 6 de Yohanan, versículo 1. A partir dali nós vemos a multiplicação dos peixes e também dos pães. Baruch Hashem. Yeshua ele vai partir para o outro lado do mar, né, da Galileu. E esse lugar chamado de Tiberíades, até hoje existe essa cidade, Tiberia, né? Tiberíades. Seguia ele uma grande multidão, Baruch Hashem, porque viram os sinais que fizera sobre os enfermos. Claro, as pessoas, em primeiro momento, né, os ímpios, né, Baruch Hashem, como eu falei, as pessoas que são perversas. Qual é o perverso? Aquele que não cumpre Torá Sagrada. Qualquer um que não cumpre Torá Sagrada é um ímpio, um perverso, porque vira as costas para a luz, né? Então os perversos, eles correm atrás dos milagres, porque eles são incrédulos. Então, para que eles creiam em alguma coisa, eles têm que ver com os olhos físicos, porque eles só conseguem manifestar a fisicalidade. Estão fechados para a espiritualidade. Então eles só conseguem ver o que é físico. Não entendem espiritualmente as coisas. Não vê os códigos. Não entendem a sabedoria da Torá Sagrada vamos colocar aqui, pelo soldo, pelo segredo. Não, só entendem pechat de pechat, o simples do simples. Então precisam ver pães sendo multiplicados, pessoas enfermas sendo curadas, mortos sendo ressuscitados. E assim eles podem, talvez este aí é um profeta, porque está fazendo estas mágicas, estes milagres. Mas nós não. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Baruch Hashem. Nós hoje não temos milagres tão manifestados como naquela época, porque o templo sagrado não existe mais. Então os milagres eles diminuíram muito, né? Baruch Hashem. Mas Baruch Hashem, mesmo sem os milagres na fisicalidade, nós acreditamos, sim, em toda a Torá Sagrada, inclusive na Brit Hadashah, que vem completar também com um testemunho de Mashiach, Yeshua Notzri, o Nazareno. Baruch Hashem. Então diz assim, versículo 3. Subiu Yeshua ao monte e assentou-se ali com seus talmidim. A Pessah, a festa dos Yehudim, estava próxima. Isso tudo é antes de Pessah, viu, gente? Yeshua está poucos dias ali antes de Pessah, acontecendo tudo isso aqui, certo? E toda hora vem o veneninho, né? A festa dos Yehudim. Pelo amor do Eterno. Quando saiu ali, tem que falar. Quando saiu o povo de Mitzrayim ali, foi a primeira Pessah. Quem saiu de Mitzrayim? Só foi hebreu que saiu de Mitzrayim? Não. Saiu representantes das 70 nações de Mitzrayim. Peraí, vamos pensar comigo aqui, gente. Vamos abinar, né? Porque, pensa comigo. Se a pessoa não passasse o sangue do cordeiro no batente da porta, essa pessoa ficava viva? O primogênito ficava vivo? Não ficava. Isso quer dizer que todas as pessoas, inclusive os hebreus, todas as pessoas que saíram de Mitzrayim, eles fizeram isso, eles mataram o cordeiro, eles pintaram as portas da casa deles lá. Todo mundo comeu as ervas amargas, todo mundo comeu pão de matzá. Ninguém comeu pão com fermento. Peraí, só quem é hebreu vai comer matzá. Os outros vai comer pão com fermento. Não teve isso não, gente. A gente tem que parar com essa loucura de separar. A separação é que traz a destruição. Yeshua, ele está ensinando aqui com seu testemunho a união. Tem que unir. Lembra
Lembra quando ele manifestou o Hesed? Ele curou quem? Ele curou um filho de um romano. Entendeu? Por quê? Porque aquele homem é Adão. É Adão também, gente. A gente não pode apontar quem é filho de Lili. Pode ser um que tem sangue de Israel, Pensa aí comigo. Ou vocês estão pensando que quem tem sangue israeli não pode ter a alma de Lili, Não, claro que sim. E são muitos. Um deles, nós vamos ver, quando a gente for estudar Malchut, ele vai se manifestar. O nome dele é Rudá. E a cidade que ele vinha chamava-se Cariot. Esse tinha a alma de Lili e o sangue e Erudei na veia. Não tem só ele na vida que era assim, não. Vamos parar com essa loucura. É por isso que nosso povo é tão maltratado. Gente é gente e acabou. Ninguém aqui tem sangue azul, verde, amarelo, não. Todo mundo tem sangue vermelho correndo nas veias. Este é o testemunho de Yeshua, aquele que dá a porta para os estrangeiros. Porque os estrangeiros são Adão. Baruch Hashem, não tem ninguém melhor que ninguém, não. Nem Yeshua que tem a alma de Cadmon. Ele não pode ser considerado melhor do que ninguém. Ele é ser humano, ele disse: eu sou filho de Adão. É isso que ele é. Ele é como um ser humano, qualquer um. Óbvio que tem outro, como eu disse, tem uns que tem sangue da cobra. Mas a gente não pode sair por aí apontando: ó, tu é a cobra, tu não pode fazer isso. Baruch Hashem. Então, versículo 5. Então Yeshua, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse o Felipe. Felipe é um dos Talmid, né? Dos Talmidim. Onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar. Ele bem sabia que estava para fazer. Respondeu Felipe: 200 denários de pão não lhe bastam para que cada um receba um pão. Porque tinha muita gente. A gente já estudou isso aqui, não vou ler tintim por tintim. Na verdade, aqui tinha 5 pães de cevada. Não era peça ainda. É muito importante lembrar disso. Ainda estava próxima. Ah, não, então Yeshua está comendo pão de cevada de peça. Não pode. Não, ele não está comendo em peça. É antes de peça. E cevada aparece aqui porque cevada está ligada a Biná. Biná, gente, é aonde... Biná é Beriá, é o mundo da criação. Onde tudo pode voltar a existir como uma criatura nova. Yeshua está trazendo um renovo aqui. Isso aqui é Brita Hadashah, na íntegra. 2 peixes, os peixes, gente. Quem são os 2 peixes? Efraim e Menashe. Yaakov Avinu falou que eles seriam como peixes. Yeshua está falando: ó, eu vou trazer Efraim e Menashe, que está espalhado no mundo aí, ó. Eu vou fazer eles vão fazer eles viver de novo na Biná, lá dentro de Beriá. Isso é Netzach se revelando. Por que é Netzach se revelando? Porque Netzach, o que é Netzach? Netzach é o poder da eternidade, daquilo que vai pra frente, da conquista, da vitória. Isso é Netzach. Yeshua faz aqueles pinguinhos de coisa virar um monte. Tinha mais de 20 mil pessoas ali. Muito mais. Nós já estudamos. E acabou de comer todo mundo encheu a barriga, Baruch Hashem. Eles ainda deixaram 12 cestos, que é muito significativo. Assistam o Shiur da Brita Hadashah. Lá vocês vão entender isso. Eu falo dessa parte aqui, não vou ficar. 12 cestos significativamente, lembrando que é das 12 tribos. Porque Yeshua está falando: eu vou reunir o povo todo. Porque naquele momento ali, já tinha acontecido a diáspora das 10 tribos. Yeshua está avisando aqui, em vivência, gente, na ação, no testemunho, que eu já expliquei para vocês o que é. Yeshua está botando aqui, ó, para você, a gente, todo mundo vê aqui, a gente que está lendo hoje o código aqui. Eu vou reunir todo mundo. Eu vou buscar os peixes. Eu vou trazer os peixes, e é muito peixe, não é pouco não. Vai ser Netzach. Quem é Netzach? Moshe Rabbeinu. O que Moshe fez? Moshe trouxe o povo de Mitzrayim, trouxe para a liberdade, trouxe o povo, botou na beira da porta. Ele só não entrou porque Hashem não permitiu ele entrar. Por vários motivos, não vamos falar agora. Um é porque se ele entrasse, ele ia construir o templo sagrado que não podia ser destruído. Moshe ia até, o povo ia ser destruído, porque o povo não para de pecar. Então, Moshe, que é Netzach,
Mashiach, gente, como que não vê? Só porque não conhece a Sefirot. E só porque não conhece o Mashiach. Porque se conhecer Sefirot e conhecer Mashiach, nem que seja um pinguim que não precisa conhecer tudo. Quem somos nós para conhecer tudo? Mas que seja um pouco, uma impressão dessa luz, a gente enxerga a maravilha que é o milagre de Netzach aparecendo aqui. Baruch Hashem. E em seguida vem Hod. Vamos pular para Hod, porque eu quero, Baruch Hashem, acelerar os estudos de Mashiach. O que é Hod? Vocês que já estudaram comigo nas aulas de Hod é revelação divina. Hod é humildade e ousadia. O que é isso, humildade e ousadia? A pessoa ser humilde o suficiente para reconhecer que ela não é nada sem Hashem. Mas ao mesmo tempo essa pessoa quer Hashem. Isso é uma ousadia. Humilde. E o que é que Hashem faz com essa pessoa? Se revela para ela porque ela quer. Hashem é compartilhamento infinito. Se a pessoa quer ele dá a ele. Baruch Hashem. Então, no capítulo 6, verso 16, vai dizer assim: ao cair da tarde, desceram os Talmidim ao mar. Esse mar aqui é o lago da Galileia, certo? Chamado o mar da Galileia, mas é um lago. É o próprio Yardeno, o rio Jordão, onde ele fica, ali naquela região, ele fica largo, né? Como um lago. Kinneret, chamado de Kinneret. Kinneret quer dizer violino em hebraico, porque ele tem um formato de um violino, quando olha de cima. Baruch Hashem. E entrando num barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, uma cidade, né? E já havia escurecido e Yeshua ainda não tinha vindo com eles. Eu quero ler o versículo anterior, porque é importante a gente ler isso aqui, porque eu falei num dos vídeos que Yeshua vivia se retirando sozinho para rezar, para jejumar. Olha só. Versículo 15. Percebendo Yeshua que estavam prestes a vir e levá-lo à força para fazer dele um rei, porque eles descobriram que ele era Mashiach. Quem estava ali descobriu. Eles viram que era Moshe Rabbeinu ali. Netzach retirou-se sozinho para o monte. E Yeshua fazia isso direto. Por quê? Porque ele era humilde, porque ele tinha Keter. Keter é assim, Keter é a humildade plena de Hashem. Qual humildade plena? Eu vou me ocultar para que eu dê espaço para que haja uma criatura. Se Hashem não se oculta, nós não pode existir. Que nós vamos misturar com ele. Ele é uma força inconcebível e imparável. Hashem. Se Hashem se revela, tudo acaba. E só existe ele neste momento. Então Hashem, ele é o que é mais humilde. Pensa numa glória, ele oculta a glória dele. Ele fica coberto por Tzimtzum. Isso é Keter. E Yeshua manifesta essa humildade. Ele podia ser feito rei. Aqui naquele momento o povo era 20 mil pessoas, gente. Não era pouca gente, não. 20 mil pessoas é muita gente. Ele é nosso rei. Ele é nosso rei, imagine. Na festa de Pessah, Yeshua falou, não é o momento. Não vou ser feito rei agora. Eu tenho que primeiro fazer caparada do pecado deles. Yeshua se encobre como Keter, Baruch Hashem. Então, versículo 18. O mar se empolava, agitado por um forte vento que soprava. Versículo 19. Tendo remado uns 25 ou 30 estádios, viram Yeshua andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas ele lhes disse, sou eu, não tenha medo não. Então eles de bom grado o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Olha só a manifestação de Hod. Hod se manifestando e Yeshua andando sobre as águas. Como isso? Nós estamos, estudando na Torá. A parashot anterior foi a Beshalach, onde nós vimos a revelação de Keter no mundo físico, e Hashem abre o mar para que o povo passe. O impossível é revelação de Keter, certo? Então, quando Keter se revela, quem está se revelando na verdade é o próprio Hashem. Porque, como eu disse para vocês, o poder de Keter é aquilo que a gente tem mais próximos da divindade, né? Então, o Hashem, aquilo que nós conseguimos captar, porque se ele revelar a plenitude dele fora de Keter, nós não podemos captar, nós desmancha. Então, quando Keter se revela, é o máximo de Hashem que a terra suporta.
que o mundo físico suporta. Isso é Hod quando Hashem se revela. É Hod. Então, Hod, em um milagre, aparecendo. Isso quer dizer que Yeshua, ele está mostrando aqui com a sua ação que ele tem capacidade de entrar em contato com a revelação divina. Isso é Hod. Quem é a carruagem de Hod? A Aharon HaKohen. Por que a Aharon HaKohen é a carruagem de Hod? Porque a Aharon HaKohen, ele tem capacidade de falar com Hashem lá no Santo do Santo, no Kadosh Kadoshim. Ele tem capacidade de enxergar a luz que sai de dentro ali dos querubim, aquela luz que brilha ali, que é a luz de Hashem, que é o que a gente consegue captar, né? No mundo físico. Assim, Yeshua provando que ele tem capacidade de andar sobre um elemento que no mundo físico, normalmente, ninguém faz isso. Só com o poder divino de Keter que a gente consegue, né, fazer, quem consegue alcançar, quem conseguir alcançar. Então, Yeshua está provando aqui que ele tem sim essa abertura da revelação divina. Ele também, como um Kohen Gadol, ele tem acesso à divindade. Certo? Baruch Hashem, bendito seja o eterno nosso Deus. Continuando aqui, nós vamos para a revelação de Yeshua. Como eu falei para vocês, eu quero fechar estes vídeos, certo? Então vamos para Yeshua. Não vamos nos estender em Netzach e Hod. Eu acredito que tudo que eu falei anteriormente dá para compreender o que eu estou resumindo aqui hoje. Baruch Hashem. Versículo 22 vai dizer assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali outro barco, senão aquele que embarcaram seus talmidim e que Yeshua não embarcaram com eles, tendo eles estes partidos sós. Entretanto, outros barquinhos haviam chegado a Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão. Havendo o mestre dado ações de graças, fazendo a brachá, Baruch Hashem, quando viram que Yeshua não estava ali, nem os seus talmidim, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de Yeshua. E achando-o do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? E Yeshua respondeu a eles: eu digo para vocês que me buscais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Yeshua já vai trazer aqui para eles uma revelação divina. Inclusive isso também é Hod, né? Você está aqui comigo, não é para ver milagre, ver Hashem se manifestar. Você está aqui comigo porque vocês viram que eu tenho capacidade de manipular na fiscalidade, comida para vocês. E olha o que Yeshua fala aqui, ó. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Aí ele chamando ele que ele é ser humano, filho de Adão, um ser humano vos dará. Interessante, né? Ele fala, o ser humano vai dar a vocês. Ele, no caso. Ou seja, qualquer ser humano que se conectar com Hashem. Vamos parar com essa loucura de dizer só fulano tem capacidade de fazer tal coisa. Nós nunca vai ter. Se tu quiser nunca ter, tu nunca vai ter. Mas se tu procurar subir a rampa do altar, sem subir degrau, isso nós vamos estudar na Parashá, certo? Baruch Hashem, na Parashá. Então, vamos continuar aqui. O Filho do Homem vos dará sobre ele, Eloquim, o Pai, imprimiu o seu selo. Ó, pode ir, meu filho, vai lá, faz o serviço. Perguntaram-lhe: que faremos para realizar a obra de Eloquim? E Yeshua respondeu a eles: a obra de Eloquim é esta, que creiais naquele que eles pediram. Crer no ser humano que ele chamou, que ele é antes, um ser humano que é capaz de ter um aval de Eloquim para manifestar Eloquim no mundo. Crer no ser humano que é capaz de fazer isso. Não, isso é impossível, isso é Moshe Rabbeinu. Por isso que não consegue nunca se libertar. Tá esperando Moshe Rabbeinu fazer tudo. Bora lá escutar Moshe. Não bora fazer nada. Tá do mesmo jeito dos outros lá, não faz nada, só escuta. Ouviremos, fazemos, meia boca. Vai ficar sem nada para sempre? Olha só. Que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Só está atrás de sinal, né, os incrédulos. Deveras digo a vocês, não foi Moshe que vos deu o pão dos céus, mas meu Pai.
vos dá o verdadeiro pão dos céus. Porque não foi Moshe Rabbeinu que deu, foi Hashem, verdade. Porque o pão de Elohim é aquele que desce dos céus e dá a vida ao mundo. O pão de Elohim, o que é o pão de Elohim que Yeshua está falando? Que sempre é código, né? O que Yeshua está falando? O pão. Pão serve para quê, meu povo? Pão, além da Torá, que a gente sabe que é a sabedoria divina, que é a raiz da vida. Pão também serve para quê? Para nutrir o corpo, para manter vivo a alma, para manter vivo o corpo. E esse pão que mantém vivo, que é de Elohim, que vem de Beriá, que desce e dá a vida para o mundo. É este pão. Qual é o pão de Elohim? A sabedoria de Hashem, a Torá sagrada. Disseram ele, mestre, dá-nos sempre deste pão, achando que ainda era o pão de cevada, né? Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes em mim. Você está vendo eu multiplicar um pão, mas vocês não entendem o que é que eu estou fazendo. Essa crença que ele está falando aqui, é que vocês não estão acreditando que um ser humano é capaz de manipular aqui neste mundo físico a fiscalidade, para trazer a espiritualidade, para derramar sobre vocês a inteligência que é binária, para derramar sobre vocês a Torá sagrada, que é a sabedoria divina. É isso que vai fazer vocês viver. Olha só. Porque eu desci dos céus não para fazer a minha vontade. Óbvio. Baruch Hashem. Vamos, o versículo anterior, né? Ele diz assim, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo nenhum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Ele está falando aqui, gente, quando eu disse para vocês, né, nos primeiros vídeos, que a gente não vê um Malach aparecer e trazer profecia na Brit Hadashah. Não vê. Só se eles tiraram, a gente não vê. No texto que a gente tem. Mas Yeshua, ele mesmo, ele é pleno, lembre-se, ele é quem manda nos anjos. Ele lidera os anjos, ele está acima dos anjos. Yeshua, ele faz o papel de anjo também. Qual é o papel de anjo? Mensageiro. Yeshua, ele é um mensageiro de Hashem. Ele abre a boca e deixa que a voz, a ruach dele, saia as palavras de Hashem. Isso aqui é Hashem falando, eu sou o pão da vida, e é Hashem que está falando isso aqui. Porque ele acabou de falar que o pão de Elohim é o que desce do céu, que dá vida ao mundo. Ele falou no versículo anterior. E depois ele fala, eu sou o pão da vida, ou seja, ele está dizendo, o próprio Hashem está dizendo, a minha Torá, que sou, quem que é Hashem? Quem que é Hashem? Hashem é Keter, Chokhmah, Binah, Feret. Isso é Hashem. Hashem é as Sefirot descendo para cá. É os atributos divinos, é a Torá, é a inteligência espiritual para compreender a Torá. É a res da bondade de Deus. É a Gvurá, o heroísmo de Deus. É a Tiferet, é o complemento, a compilação dos dois, a beleza interior. É a Netzach, é aquela vontade de ir para frente e de vencer a eternidade. É a roda, a revelação divina. É Yesod que nós estamos vendo agora. Por que Yesod está mostrando tudo isso? Porque Yesod, no final das contas, é o quê? É todas essas que eu falei. Yesod, ela reúne tudo isso e despeja em Malchut. Por isso que na revelação de Yesod, Yeshua está dizendo que até profecia aqui direta, que ele é o pão da vida. O que Yesod traz para nós no Shabat? Vida! Yesod vai trazer a luz, o noivo vai vir abraçar Shechinat. Zeiramprim vai descer todas as luzes que eu falei para vocês. Para Malchut, é isso que é Yesod. A gente entende Yesod está ligada a família, sexo e dinheiro. Yeshua está falando aqui, ó, nem só de pão vive o homem, ele está falando de questão de finança aqui, gente. Vocês estão trabalhando só por pão, ele está falando de dinheiro, é Yesod. Yeshua está falando aqui o que mais? Que se alguém comer desta luz, que é o pão de Elohim que cai do céu, que é ele, no sentido dele trazer esta luz. Isso é o quê? Isso é quando a luz divina desce e Malchut recebe. Vamos falar bem claramente aqui. Malchut é a fêmea. A luz divina descendo de Yesod, a gente já estudou, é o órgão sexual masculino espiritual. Isso é sexo. É a relação sexual espiritual. É isso que Yeshua está contando aqui. Esse descer o pão do céu. Por isso que essa parte aqui, desse milagre aqui, é ele mostrando, eu também sou capaz de trazer Yesod para vocês. Comida está relacionada a trabalho, a dinheiro. A relação da luz entrando no ser humano é o sexo, é a relação sexual entre a divindade e o Kli.
E a criatura é Deus entrando na gente. A luz de Deus entrando na gente é o pão da vida que entra dentro da gente. E nunca mais vai ter fome, porque fica preenchido com essa luz. Isso aí é só família. Porque família está trazendo o que Yeshua trouxe aqui que vai falar de família. O meu pai vos dá. Ele está citando Hashem como um pai. Ele está mostrando aqui que nós somos uma grande família. Hashem é nosso pai. E não apenas Yeshua é filho de Hashem. Não. Yeshua fala, eu sou um ser humano. E Hashem é meu pai. Então vamos ligar os dois pontos aqui. Se um ser humano está dizendo que Hashem é o pai dele, então todo ser humano também é filho de Hashem. O que é que falta para esse ser humano ter conexão com o pai, a família, juntar essa família? Deixar esse pai entrar, comer desse pão, se preencher desta luz. É isso que está faltando para todos os seres humanos também levantar a voz para cima, como Yeshua nos ensinou, e chamar vindo Sheba Shamayim, nosso pai que mora no céu. Nós não estamos aqui dizendo que só Yeshua é filho de Deus, não, meu povo. Isso é loucura, certo? Yeshua, sendo um ser humano, ele é a impressão desta luz. Ou seja, se ele é ser humano e ele é filho de Hashem, eu, como ser humano, tenho que também voltar do lixo. Tem que ser o filho pródigo que volta e abraça o pai. Yeshua não é filho pródigo, não. Yeshua está sempre com o pai. Filho pródigo somos nós que, infelizmente, passamos um tempo com os porcos, envolvidos com a sujeira, com a prostituição, com tanta coisa imunda que ele fala naquela Mishnah lá. Todos somos filhos de Hashem. Isto aí é Sodo. Este trecho aqui, não vamos nos alongar, certo? Vocês já compreenderam que este trecho aqui está trazendo a luz disso. Baruch Hashem. Vamos terminar só aqui o versículo 38. Porque eu desci dos céus, não fazer minha vontade. Tá vendo aí? Olha, eu vim lá de Cadmona. Eu vim e minha alma saiu de lá. Para aqui, para Malchut. Não foi para fazer o que eu quero. Eu estou fazendo o que Hashem quer. O que Elohim mandou eu fazer. Este pão de sabedoria, de luz que eu estou trazendo para vocês, é o pão que desce do céu comigo. Eu estou trazendo com minhas palavras, com meu testemunho, com minha ação. Copia isso de mim. Seja como eu, ande como eu, fale como eu, pense como eu. Versículo 39. E a vontade do Pai que me expediu é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Olha aqui o resumo aqui de dizer assim que Yeshua, ele está se colocando como alguém que se importa com todos. Isto é família. Isso aí é Sodo. Porque por mais que pode ocorrer desavenças, né, dentro de uma família, ideias diferentes, né, pode ocorrer, religião diferente, né, pode ocorrer, qualquer tipo de desavença que a gente não precisa estar aqui especificando, mas pode ocorrer sim. Mas no final das contas, a gente tem, todos nós, um apreço maior e um apego que a gente não sabe nem explicar, um sentimento, uma vontade de que tudo dê certo para aquele grupo, que todo mundo ali não sofra, que todo mundo ali seja feliz, mesmo que cada um em seu canto, mas que seja feliz, que esteja bem, que não passe por nenhuma angústia. Isso é um sentimento de família. É isso que Yeshua tem com a gente. Ele fala, meu pai falou, aqueles que vierem para mim, que é minha família, eu vou estar com eles até o final, até o último dia, eu vou ressuscitar eles lá no final. Baruch Hashem! Nós fazemos parte dessa família de Yeshua. Nós que temos o seu testemunho. Este amor de um familiar, de um irmão, né? Com um pai, porque Yeshua, ele é mestre de Torá nosso. E todo mestre é um pai. Yeshua é como um pai para nós. Um pai, um mestre. Baruch Hashem. Que maravilha, que coisa linda.
Versículo 40. Uma vez que esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Gente, entenda, ver o Filho não é apenas olhar para uma pessoa. Ver é Hormá. Hormá é sabedoria. Hormá é Torá. Todo aquele, vamos trocar a palavra aqui. Todo aquele que tiver a sabedoria, a Torá do Filho e acreditar, vai ter vida eterna. A Torá de Yeshua é a Torá de Moshe, não tem diferença não. A Torá de Yeshua é a Torá de Hashem. Todo aquele que acreditar na Torá de Hashem vai ter vida eterna e vai ser ressuscitado, é isso. Baruch Hashem é que vai ter a luta daqueles que são cegos. Os cegos vão degladiar. Estão degladiando até hoje. Estão se degladiando até hoje. O ódio. O que mais tem no meio de nosso povo, infelizmente. Ódio gratuito. Sinat Hanan. Por isso que nós estamos no Jequitã. Sofrendo na diáspora. O povo do pescoço duro é Israel. E quer ser melhor que os outros. Não é não. Não é melhor que ninguém. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ficamos por aqui com a revelação de Yesod pelo Mashiach em suas atitudes, em seus milagres. Podemos voltar a falar sobre esses assuntos com mais calma. Pretendo depois, mais adiante, fazer um vídeo sobre os milagres de Yeshua e a gente vai falando, cada vídeo um milagre. Baruch Hashem. Então vai ficar faltando um fechamento da Manhut, se o Eterno permitir, Bezrat Hashem, no Shabbat, na sexta-feira à noite, Hashem, faremos esse shiur. Que o Eterno abençoe todos. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam. O ungido Yeshua, o príncipe das hostes, Mahan.